Eu me repetia constantemente: não espere muito do seu aniversário. Essa era a mantra que martelava em minha mente enquanto me arrumava para o trabalho. Apenas mais uma terça-feira comum, sem nada de especial. De que adiantava esperar uma mensagem ou uma ligação? Especialmente depois de 4 anos. Ainda assim, antes de sair do apartamento, dei uma olhada no meu celular. Nada. No escritório, era tudo como de costume. Reuniões, e-mails, pessoas tagarelando sobre o fim de semana. Na hora do almoço, Fernanda, da equipe de marketing, se aproximou com um único cupcake e uma vela de plástico. Feliz aniversário, ela disse, com um sorriso. Não nos esquecemos de você. Eu ri, um som mais leve do que o que sentia por dentro. Agradeci, apaguei a vela e fiz uma piada sobre estar ficando velha. Todos aplaudiram e, em seguida, voltaram para suas mesas. Foi um gesto gentil, realmente foi. Mas a bondade deles só serviu para realçar o vazio que eu carregava. Depois do trabalho, parei no supermercado e comprei uma pequena garrafa de vinho. Disse ao caixa que estava comemorando algo insignificante. Ela apenas assentiu, como se compreendesse, e não disse mais nada. Em casa, servi uma taça, tirei os sapatos e me sentei no sofá. O cupcake da Fernanda repousava intocado na bancada. Meu telefone continuava em branco. Fiquei observando-o até que a tela escureceu e apagou. O pior de tudo não era o esquecimento em si, era o quão normal ele havia se tornado. Nenhum cartão, nenhuma mensagem, nenhuma menção. Eu insistia comigo mesma que adultos não precisam de aniversários, que eu não deveria me importar, mas, no fundo, eu me importava. Eu ainda esperava, a cada ano que passava. Quando o vinho acabou, escovei os dentes, apaguei as luzes e fui para a cama cedo. O quarto estava em silêncio, mas minha mente não. 2 semanas depois, eles deram a Laura o tipo de festa de aniversário que eu nunca havia ousado sequer imaginar para mim mesma. As fotos começaram a surgir 2 semanas depois. A festa de 16 anos da Laura. Mamãe havia reservado um restaurante na cobertura, com luzes pisca-pisca e um DJ contratado. Todo mundo parecia ter saído de uma revista de moda. Laura estava no centro de tudo, radiante como a estrela de um filme para o qual eu não fui convidada. Eu não planejava ir. Havia silenciado o grupo da família, ignorado a enxurrada de mensagens sobre o planejamento e me convencido de que estava farta de tentar pertencer. Mas na noite anterior à festa, Laura ligou. Por favor, venha, ela pediu, com a voz suave, o que me pegou de surpresa. Laura nunca foi cruel, ela estava apenas acostumada a ser a celebrada. Não foi ela quem criou a lacuna entre nós, ela apenas recebeu o lado melhor dela. Então, eu disse sim. O local era deslumbrante. Laura usava um vestido azul escuro, o cabelo cacheado, a maquiagem impecável. Meus pais flutuavam de convidado em convidado, recontando orgulhosamente histórias sobre as notas dela, o trabalho voluntário, o futuro. Ninguém me perguntou como eu estava. Fiquei parada nos fundos, bebendo um refrigerante sem gás, sorrindo quando alguém olhava para mim. Então, veio o discurso. Papai bateu na taça. Estamos tão orgulhosos de você, Laura, ele disse, com a voz embargada. Você é gentil, brilhante e cheia de potencial. E para mostrar o quanto acreditamos em você, mamãe se adiantou, balançando um chaveiro na mão. Está estacionado lá fora, querida. O salão ficou em silêncio, então explodiu em aplausos. Laura cobriu a boca, desabou em lágrimas e os abraçou, enquanto as câmeras disparavam. As pessoas aplaudiam como se fosse o momento mais feliz do mundo. Eu aplaudi também, baixinho, mecanicamente. Ela ganhou um carro. Eu não ganhei nenhum telefonema. No caminho para casa, não conseguia parar de pensar naquilo. Não estava com raiva do carro em si, era o que ele representava. O discurso, o esforço, o orgulho, todas as coisas que eu nunca havia recebido, nem mesmo em fragmentos. Aquela foi a noite em que parei de dar desculpas para eles.
Na manhã seguinte, não conseguia olhar para o meu telefone sem ouvir os aplausos na minha cabeça. O eco dos seus gritos de alegria pela Laura parecia mais alto do que qualquer coisa que eu já havia ganhado. Preparei um café que não bebi, andei pelo meu apartamento, tentei me distrair com e-mails e tarefas sem importância. Eu continuava revivendo coisas que não haviam me incomodado na época, ou que eu mesma me dizia que não deveriam incomodar. A forma como a mamãe emoldurou o laço de participação da Laura no corredor, enquanto minhas notas perfeitas mal recebiam um bom trabalho. Como eu havia implorado por aulas de violão no ensino fundamental e me disseram que o dinheiro estava apertado, apenas para ver Laura chegar em casa uma semana depois com botas de equitação sob medida. Como eu havia passado meses economizando para um laptop reformado para a faculdade, enquanto Laura desembalava um MacBook novinho no Natal, com acessórios combinando e um laço. Naquela época, eu tentava racionalizar, ela é mais nova, eles estão aprendendo, vão melhorar na próxima vez. Eu me dizia isso com tanta frequência que se tornou um reflexo. Mas depois daquela festa, não consegui mais mentir para mim mesma. Não era sobre idade. Não era sobre aprender. Era sobre quem eles escolhiam ver e quem eles ignoravam. Peguei uma caixa no fundo do meu armário. Eu não a abria desde que me mudei para o apartamento. Estava cheia de recibos antigos, e-mails impressos, formulários de imposto, aquelas coisas que eu achava que um dia poderia precisar, mas nunca precisei. Eu nem tinha certeza do que estava procurando. Talvez provas. Talvez um fechamento. Talvez uma razão para parar de pensar que eu estava exagerando. Perto do fundo, encontrei um extrato bancário em nome deles. Páginas e páginas de transações. A maioria era comum, supermercado, contas de consumo, gasolina. Mas uma se destacava, pagamento de mensalidade, Instituto Cresta, $10.890. Não era apenas um, eram 3. Todos em nome da Laura. Todos no último ano. Sentei ali, encarando os números. Lembrei-me de Laura se gabando de ter conseguido uma bolsa integral, de como nossos pais estavam orgulhosos dela por ter conquistado tudo sozinha. Lembrei-me de ter ouvido aquele discurso no jantar de ação de graças passado, quando o papai disse, não precisamos mover um dedo, ela fez acontecer por si mesma. Eles mentiram. Mentiram para todo mundo, para mim, para eles mesmos, para ela. E, de repente, não era apenas sobre o aniversário. Não era nem sobre o carro. Era sobre os anos de fingimento, os cálculos cuidadosos e silenciosos feitos em quartos para os quais eu nunca fui convidada. Encarei o papel até a tinta borrar, então o dobrei, o coloquei em um envelope e o deixei na minha mesa. Eu ainda não sabia o que faria com aquilo, mas sabia quem precisava ver. A ligação chegou 3 dias depois. Reconheci o número instantaneamente, por um segundo, considerei deixar ir para a caixa postal. Mas algo em mim, não era esperança, mas algo mais fino e mais duro, me fez atender. Oi, querida, disse a mamãe, com a voz leve, como se nada tivesse acontecido. Como você está? Encostei-me à bancada da cozinha. Estou bem, eu disse. Houve uma pausa, tempo suficiente para parecer antinatural. Então ela pigarreou. Olha, eu queria falar com você sobre uma coisa que estamos tentando resolver, o seguro do carro da Laura, ela disse. É só até passarmos pelos próximos meses. Você acha que poderia ajudar a cobrir, só um pouco? Não disse nada imediatamente. Olhei para o envelope, ainda sobre a minha mesa, aquele com os pagamentos da mensalidade. Minha mão livre apertou a borda da bancada. Vocês estão falando sério? Perguntei. Minha voz saiu mais suave do que eu pretendia, como se tivesse que se espremer por tudo o que eu estava segurando. Ah, Cecília, você sabe como as coisas são. Você sempre foi a responsável. Você tem seu próprio lugar, seu trabalho. Nós só pensamos que você entenderia. Pude sentir a raiva subindo pela minha garganta, lenta e densa. Vocês esqueceram meu aniversário de novo, pelo 5º ano consecutivo, e agora estão me ligando para pedir dinheiro para o carro da Laura.
Ah, não seja dramática, ela disse, exasperada. Você sabe que te amamos, mas a Laura ainda está começando. Ela tem apenas 16 anos. Estamos apenas tentando dar a ela o melhor começo possível. Pressionei os dedos contra minha têmpora. Isso não é sobre o carro, eu disse. É sobre tudo. É sobre como vocês passaram anos me tratando como se eu não existisse, como se eu fosse apenas conveniente. Isso não é justo, ela disse rapidamente. Nós fizemos o nosso melhor para as duas. Você sempre foi a que não precisava de tanto. As palavras dela me atingiram como um tapa, não porque fossem novas, mas porque eram familiares. Eu as tinha ouvido antes, de 1000 formas diferentes. Forte, independente, se vira sozinha. Ninguém nunca perguntou o que foi preciso para me tornar assim. Eu não consigo fazer isso, sussurrei. Cecília. Desliguei. O silêncio depois foi imediato e cortante. Fiquei parada, a mão ainda na bancada, respirando como se tivesse corrido uma maratona. Minhas bochechas queimavam, meus olhos ardiam, mas nenhuma lágrima veio ainda. Atravessei o quarto, peguei o envelope e o segurei com as 2 mãos. Meus dedos tremiam. Eu sabia que era hora de parar de esperar que eles me vissem. Era hora de fazê-los olhar. Enviei uma mensagem a eles na manhã seguinte. Curta, direta, precisamos conversar. Todos nós. Domingo. Mamãe respondeu em minutos com um entusiasmado claro. Ansiosa. Papai não respondeu. Laura apenas enviou um emoji de polegar para cima. Passei o resto da semana ensaiando o que eu ia dizer, reescrevendo na minha cabeça, depois jogando tudo fora e começando de novo. Nenhuma versão parecia suficiente. Mas eu não estava indo lá para o conforto deles. Eu estava indo para fazê-los sentar com o que eu havia carregado. O domingo chegou. A casa parecia a mesma de sempre, muito limpa, muito clara, como se nada de feio jamais acontecesse ali. Toquei a campainha, embora ainda tivesse minha chave. Mamãe abriu a porta, sorrindo como se eu estivesse apenas voltando para uma visita. Eu não sorri de volta. Eles já estavam sentados na sala quando entrei. Papai em uma ponta do sofá, braços cruzados como um homem se preparando para algo desagradável. Mamãe sentada ao lado dele, as mãos juntas no colo. Laura encolhida na poltrona perto da janela, parecendo nervosa, mas tentando sorrir. Obrigada por estarem aqui, eu disse, embora não quisesse dizer aquilo. Há algo que preciso dizer, e preciso que vocês ouçam até o fim. Mamãe assentiu rapidamente. Claro, querida. Respirei fundo, estendi a mão na minha bolsa e puxei o envelope. Não o entreguei a ninguém, apenas o segurei. Vocês esqueceram meu aniversário de novo, comecei. 5 anos seguidos. Nem uma mensagem, nem um cartão. E eu ficava me dizendo que não importava, que eu era adulta, que não precisava de nada de vocês. Eles se mexeram, mas não disseram nada. Mas então vocês deram aquela festa para a Laura. Fizeram discursos, choraram, deram um carro a ela, e eu aplaudi como se não estivesse morrendo por dentro. Os olhos da mamãe já estavam marejados. Papai olhava para o chão. Encontrei os extratos bancários de vocês. Aqueles que mostram que vocês estão pagando a mensalidade da Laura, depois de me dizerem por anos que não podiam me ajudar, depois que eu trabalhei em 2 empregos para manter meu apartamento e terminar a faculdade. Houve uma pausa. Mamãe fungou. Não queríamos te machucar, ela disse suavemente. Nós apenas. A Laura é tão jovem, ela precisava de mais ajuda. Você sempre foi tão forte. Olhei para ela, depois para o papai, que ainda não havia falado. Essa é a história que vocês contaram a si mesmos. Que eu não precisava de nada porque nunca pedi. Que força significa não merecer apoio. Virei-me para Laura, que havia ficado em silêncio. Seus olhos estavam arregalados, quase culpados. Eu não pedi nada disso, ela disse. Eu nem sabia sobre a mensalidade.
Eu sei, eu disse, e não te culpo. Mas você ainda conseguiu tudo. Eu fui informada de que não podíamos pagar. Você conseguiu o melhor deles, e eu fiquei com o que sobrou. Ninguém disse nada. Apenas o silêncio, denso o suficiente para pressionar minha pele. Se eu não importo para vocês da mesma forma que ela importa, eu disse finalmente, então eu desisto. Não vou mais aparecer para pessoas que nem conseguem me ver. E então, eu saí. Pela última vez. Sem olhar para trás. Não bloqueei os números deles imediatamente, mas quando o silêncio durou mais do que eu esperava, soube exatamente o que tinha que fazer em seguida. Bloqueei os números na terça-feira seguinte. Não fiz cena, nem mensagem final, nem declaração dramática. Apenas abri meu telefone, rolei pelos meus contatos e apertei os botões um por um. Foi algo clínico, silencioso, como fechar uma janela antes de uma tempestade. No início, o silêncio parecia um alívio. Chega de esperar por mensagens que nunca chegavam, chega de fingir que estava tudo bem com a indiferença deles. Acordei sem aquela dor apertada no peito. Fiz café sem verificar minhas notificações. Senti-me estável, talvez pela primeira vez em meses. Preenchi meu tempo com coisas que havia esquecido como amar. Peguei meus antigos cadernos de desenho, aqueles que eu havia guardado em uma gaveta depois da faculdade, quando o trabalho e a exaustão tomaram conta. Comecei a fazer trilhas novamente, de manhã cedo, antes que as trilhas ficassem lotadas. O silêncio lá fora parecia diferente, honesto. O vento não me pedia nada. Comecei a fazer terapia. Não contei a ninguém. Apenas ia toda quinta-feira às 17 horas, para um pequeno escritório que cheirava levemente a lavanda e carpete velho. No começo, eu não sabia o que dizer. Então, um dia, comecei a falar e não parei, sobre os aniversários, o silêncio, a forma como ser forte se tornou uma identidade que eu nunca quis. Minha terapeuta me perguntou uma vez: quando você aprendeu que ser amada significava ser útil? Eu não tinha uma resposta. Uma semana depois da reunião, Laura me mandou uma mensagem de um número diferente. Eles estão preocupados. Você está se machucando, Cecília. Isso não é saudável. Você não precisa nos cortar assim. Fiquei olhando a mensagem por muito tempo. Não respondi. Laura se importava, eu sabia que ela sempre se importou. Mas ela não havia vivido os quartos silenciosos que eu vivi. Ela não havia sentado em jantares de aniversário que nunca tinham um lugar para ela. Ela não havia sido aquela que se fazia pequena para manter a família confortável. E ela ainda não entendia que, desta vez, ir embora não era sobre punição, era sobre clareza. Não era apenas o silêncio que estava me curando, era saber que eu o escolhi. Algumas noites, eu ainda sentia a velha atração. Verifique o telefone, veja se eles ligaram. Talvez finalmente entendam. Mas eu sentava com aquele sentimento, deixava-o me invadir como uma onda. Eu não precisava mais lutar. E quando o silêncio persistia, eu o deixava ficar. Até que, em um sábado, alguém tocou minha campainha. Abri a porta e lá estava ele, meu pai, parado na varanda como alguém que não tinha certeza se viera pedir desculpas ou ser mandado embora. Ele parecia menor do que eu me lembrava, mais velho. As mãos estavam enfiadas nos bolsos e ele mantinha os olhos ligeiramente desviados dos meus. Posso entrar? Ele perguntou. Não respondi, mas dei um passo para o lado. Ele se sentou na beira do sofá, como se não fosse mais o seu lugar. Por muito tempo, ele não disse nada. Então, finalmente, não queríamos te machucar, Cecília. Pensamos que estávamos fazendo o melhor. A Laura precisava de mais e você sempre se virou. Sentei-me em frente a ele, as mãos no colo. Você me fez me virar, eu disse. Ele estremeceu ligeiramente, como se as palavras tivessem caído mais pesado do que ele esperava. Não sou forte porque você acreditou em mim, eu disse. Sou forte porque não tive escolha. Porque toda vez que precisei de algo, você me disse que não podíamos pagar, mas de alguma forma, você sempre encontrou um jeito para Laura.
Ele não discutiu, apenas assentiu lentamente, olhando para o chão como se ali pudesse haver alguma resposta que ele não havia encontrado em mim. Quando ele foi embora, eu não o acompanhei até a porta. Mais tarde naquela noite, Laura ligou. Desta vez, atendi. Preciso te contar uma coisa, ela disse baixinho. A bolsa não era real. Eu não disse nada. Eles contaram a todos que eu tinha uma bolsa integral, mas eles têm pago tudo, pegando empréstimos. Eles não queriam que você soubesse. Não queriam que eu me sentisse culpada. Fechei os olhos. Mas você sabia? Não no começo, ela disse, mas sim, eu descobri. E não sabia o que fazer com isso. Eu não queria que eles fizessem isso, Cecília, juro que não pedi nada disso. Acreditei nela. Essa foi a parte mais difícil. Ela nunca pediu o pedestal, apenas nasceu no papel certo. Ficamos em silêncio ao telefone por um longo tempo, respirando através de algo muito antigo para nomear. Eu só queria ser sua irmã, ela disse. E eu percebi, pela primeira vez, que talvez eu quisesse isso também. Um ano depois, meu apartamento parecia diferente. Não maior, nem mais silencioso, apenas meu. O tipo de quietude que não doía mais. Havia começado um novo emprego há alguns meses. Minha chefe realmente se lembrava do meu nome, perguntava como eu estava, me agradecia pelo trabalho que fazia. Às vezes, ainda me pegava de surpresa como algo tão pequeno podia parecer tão incomum. Laura e eu conversamos agora. Não todos os dias, e não sobre tudo, mas há um esforço. Ela pergunta sobre minha vida sem expectativas, ouve sem defender nossos pais. Nos encontramos para almoçar às vezes e, uma vez, ela me mostrou um poema que escreveu sobre irmãs que crescem em casas diferentes sob o mesmo teto. Me fez chorar, embora eu não tenha contado a ela. Mamãe e papai não entraram em contato novamente. Não sei se algum dia entrarão. Uma parte de mim costumava ansiar por isso, mas agora, parece apenas um fato. Como a gravidade. Como algo com o qual posso viver. Passei meu aniversário sozinha este ano. Não fiz festa, não postei sobre isso, não esperei que mais ninguém se lembrasse. Assei um bolo pequeno para mim mesma, de baunilha, exatamente como aquele cupcake do trabalho no ano em que me esqueceram pela 5ª vez. Coloquei uma vela no meio. Sem canto, sem aplausos. Apenas eu na minha cozinha, descalça, o cheiro de açúcar no ar. Acendi a vela, observei a chama bruxulear por alguns segundos, então fechei os olhos e respirei fundo. Não fiz um desejo. Eu não precisava. Quando abri os olhos, o quarto parecia exatamente o mesmo, mas algo em mim havia mudado. Bem certa, desta vez, de que eu não precisava que mais ninguém aparecesse. Obrigada por ouvir a história de Cecília. Se você gostou desse vídeo, por favor curta e compartilhe para nos apoiar a trazer mais histórias emocionantes, e se inscreva no canal para não perder nenhum lançamento. Até o próximo vídeo.